pessoal. Tudo bem? Nova Church Atlanta. Vou trocar aqui. Que legal estar aqui com vocês mais uma vez. A gente fica muito feliz. A gente fica contando os dias para estar aqui com vocês. E é uma alegria, sabe, ver a igreja crescendo. A gente chega aqui, tem sempre novidades para ver. E esse trabalho fantástico que Reinaldo e Nanda têm feito, junto com uma galera aí de liderança, de voluntários, vocês estão de parabéns. E a gente se alegra de ver o reino de Deus crescendo aqui nesse lugar. E eu vou mergulhar logo aqui na palavra, mas quando a Nanda me deu o tema, eu gostei muito, porque eu amo falar sobre o Espírito Santo. E eu queria que você tivesse com essa expectativa de falarmos dessa pessoa que é o Espírito Santo. É maravilhoso ter Ele. Você puder levantar sua mão agora e dizer assim: obrigada, Pai, porque Tu me deste o Teu Espírito. Obrigada, Jesus, porque quando Tu foste, deixaste o Teu Espírito para nós. Eu te agradeço pelo Espírito Santo, pela presença dEle na minha vida. Amém? Amém. Somos gratos a Deus porque temos o Espírito Santo nesse mundo. E o objetivo, eu creio que quando os pastores se inspiraram em escolher esse transbordar dos dons, na verdade é para que a gente tenha um entendimento bem bíblico do que são os dons do Espírito, que está lá descrito em 1 Coríntios 12, a gente depois vai ler esse trecho, de 4 a 11, para a gente entender o dom de línguas em especial e o de profecia. O dom de profecia são os dois dons que a gente vai focar mais. E na Antiga Aliança a gente entende que na Antiga Aliança, como é que era a relação de Deus com as pessoas? Era uma relação com distanciamento. Ele habitou um período no tabernáculo, que era uma morada móvel de Deus. O povo andava, o tabernáculo ia junto, e lá a presença de Deus estava. Depois, mais tarde, o templo já era uma morada fixa de Deus. Mas só quem tinha relacionamento mesmo com Deus era o sacerdote, o sumo sacerdote. E as pessoas tinham esse distanciamento. E aí a gente vê já uma palavra profética lá no Velho Testamento, né? Dizendo o seguinte: vai chegar um tempo em que Deus vai sair dessa casa de pedra, né, do templo, de tenda, para habitar no coração do seu povo. E esse é o tempo que nós vivemos. Olha que privilégio. Quantas pessoas viveram antes de Jesus sem ter essa experiência do Espírito de Deus habitando nelas. E aí, lá em João, logo no primeiro capítulo, você vai ver João falando: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus, se fez carne e habitou. Esse habitou é como se tivesse a palavra tabernaculou. Era o tabernáculo, a habitação de Deus. Agora, o Filho, né? A palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus ascendeu, antes ele soprou o Espírito dele sobre os discípulos. Ali houve um novo nascimento. E é o que acontece com cada um de nós, quando encontramos Jesus, aceitamos Ele, o Espírito de Deus nos transforma, né, de um espírito, de uma velha criatura para uma nova criatura. Nós somos recriados. Agora, a partir de então, depois de Jesus, você é uma nova criatura e passou a ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, você pode dizer comigo: eu sou santuário de Deus. Da mesma forma que o tabernáculo era, o templo era, você é o santuário de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 16 a 17. Acho que a gente vai ter essa transparência ali para transparência. Olha, eu fui lá atrás, no tempo das transparências de retroprojetor. Você vai ter aqui a projeção. Então, vamos lá ver o que diz esse texto. Vocês não sabem,
Paulo faz essa pergunta: que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Era ele trazendo a consciência daquele grupo de cristãos. Vocês nasceram de novo, então vocês não sabem que vocês são santuário, né, e morada de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A Bíblia também diz que somos morada de Deus. Tem esse termo santuário, mas agora veja comigo Efésios 2, 22. Nele, vocês também estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, olha só, eu gosto desse verbo morada. Sabe, alguém que mora está ali para ficar, não é? Então, o Espírito Santo, lá no Velho Testamento, ele vinha sobre o profeta, né? E dava uma palavra para o povo, e o Espírito de Deus ia embora. Agora, em nós, ele faz morada. Ah, pastora, mas quando eu erro? Deus está lá. Ah, pastora, quando eu não estou assim muito animado? Deus está lá. Deus te ama sempre e mora em você sempre. Então, você pode levantar uma das suas mãos e dizer: obrigada, porque tu moras em mim para sempre. Sabe que isso é uma das consciências que você tem que ter para não pecar? Quando você tem consciência da presença do Espírito Santo, isso te faz viver no Espírito. Faz você andar no Espírito, viver no Espírito. E isso vai te levando a esse relacionamento com Deus. A palavra também diz, agora Hebreus 3, de 5 a 6, diz que nós somos casa de Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então, essa casa de Deus agora somos nós. Você é casa de Deus aonde você está. Em casa, no trabalho, Deus habita em você o tempo todo. E a Bíblia fala de uma situação que às vezes as pessoas não compreendem. Elas até entendem o ponto onde Deus vem habitar dentro delas, né? O novo nascimento. Aceitei Jesus, ele entrou na minha vida, agora ele habita em mim. Mas as pessoas às vezes não entendem a plenitude do Espírito. E isso que eu quero agora ver com você. Essa experiência que segue ao novo nascimento. Não acaba ali. A plenitude, ela é o Espírito em nós e sobre nós. Você tem direito a essas duas manifestações do Espírito. Se você não tem, não se conforme. Queira, deseje. Então, o Espírito Santo já está em você? Quantos aqui podem dizer assim: eu já sou morada? Ok. Mas ele quer a plenitude, ele quer o Espírito sobre você também. E então vamos ver aqui Marcos 1:8. É João Batista falando, tá? Ele diz: eu batizei vocês com água, ele, porém, Jesus, né, os batizará com o Espírito Santo. Esse batismo, que é o Espírito Santo sobre nós, ele também é chamado como você receber o Espírito Santo. Atos 8:15 diz assim: chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sobre nós é um batismo, é quando você o recebe pela fé. E essa plenitude faz com que você seja, então, agora cheio do Espírito. Olha o que diz aqui, Atos 2:4. Todos ficaram cheios, sabe, naquele dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio, depois de 50 dias após a Páscoa, conforme Jesus havia dito: permaneçam aqui, o Espírito Santo vai vir. Então, aquele primeiro batismo ali, no dia de Pentecostes, diz aqui que todos ficaram cheios. Você entende que cheio é alguém completo? Fala de uma completude, de uma plenitude.
é o Espírito Santo que já havia dentro deles, e agora o batismo com o Espírito Santo. E diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que a gente vai ver que é um sinal, é uma evidência do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Também a Bíblia fala desse batismo ser um revestimento de poder. De ver comigo aqui Lucas 24, 20 a 49, diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, então permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam, fala bem alto para mim, revestidos de poder. Então, o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder que vem do alto. Então, agora, até aqui, a gente entendeu um conceito. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo em nós para a produção do fruto do Espírito. Aquele que está descrito em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade. Fidelidade, falei? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses elementos do fruto do Espírito, eles são produzidos porque o Espírito Santo habita em nós. É para ele está aqui como uma seiva, como uma fonte de produção do fruto na nossa vida. Você é um ramo que produz o fruto, mas o Espírito Santo é a sua fonte. É dele que provém. E ele está em nós também para nos guiar, para nos dirigir. É uma das maiores necessidades do povo de Deus, é ser dirigido, guiado pelo Espírito. O Espírito Santo em você, ele tem uma voz. O Espírito Santo em você é essa paz que confirma direção, a tua vida ser guiada. Então, o Espírito Santo em você não é para ele estar ali, para você viver a eternidade ao lado de Deus, lá no céu. Não, é para te ajudar a viver aqui nessa terra. Porque produção de fruto, você já viu algum fruto que esconde, alguma árvore que esconde o fruto debaixo da terra? Não, todo fruto aparece. Fica lá penduradinho, né? Você olha, você identifica. É uma mangueira. Por quê? Olha lá a manga lá. Aí a outra, essa aqui é laranjeira, eu estou vendo. A expressão daquela árvore é o fruto. Aí a gente reconhece. Tem quem reconheça a folha, o tamanho da árvore, mas o fruto é inegável. Na nossa vida, as pessoas nos reconhecem como discípulos pelo fruto. E esse fruto tem que ser expressado. A alegria não pode estar só aqui dentro. A paz, eu tenho a paz. Mas do lado de fora você expressa outra coisa. O fruto é essa expressão, o resultado do Espírito Santo em você. E ele tem uma voz a te guiar. Você pode ser dirigido para tomar decisões para você, para a sua família, do seu trabalho. Ele quer te dar essa direção, para você ter o melhor de Deus para a sua vida aqui. Então, esse é o papel dele em nós. Mas o Espírito Santo sobre nós é a manifestação dos dons. Dons de poder, dons do Espírito. E agora sim, depois dessa introdução, a gente vai focar agora nos dons. Para que a gente transborde nos dons. Transbordar, quando penso em transbordar, eu imagino assim, sabe, uma caixa d'água que começou a botar água e a bomba deu algum problema, aí você só escuta aquilo jorrando para fora. Então, transbordar é isso. É sair de dentro para fora. Deus quer que você transborde dos dons. Ele quer isso. Então, vamos ler esse texto de 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Paulo dá um enfoque muito preciso sobre os dons. Então, vamos ver ele aqui. Ora, os dons são diversos. Eu acho que eu botei em outra versão ali. Eu vou ler o que eu tenho aqui, tá? Senão vai me deixar confusa. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, você pode ir contando comigo aqui? Vai contando aí com o seu dedo, quero que você esteja atento. Então, vamos lá. Porque a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura, de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Então, eu contei 9, você também? Interessante que são 9 elementos do fruto, que eu contei ainda há pouco, amor, alegria, e são 9 dons. Por que Deus foi tão assim, tremendo em deixar esse equilíbrio? Porque Ele quer esse equilíbrio na nossa vida. Sabe? Que você busque os dons, mas também exerça, produza o fruto em equilíbrio. A ilustração que a gente usa é uma ave, um pássaro. Um pássaro tem 2 asas e, em geral, na natureza, para ter equilíbrio no voo, tem o mesmo número de penas de um lado para o outro. Se uma asa está fraquinha, caiu pena, não produziu, ela já fica para um voo já comprometido. Da mesma forma, Deus quer esse equilíbrio. Você produz o caráter de Cristo, que é o fruto, mas não deixa de buscar os dons. Então, não adianta uma igreja ter o foco só aqui, a gente dá foco no caráter. Só queremos desenvolver caráter na vida das pessoas. Aí os dons Não, isso aí era coisa lá da igreja primitiva, não. Ou então aqui a igreja do reteté, do poder, da oração do poder. Mas aí você vai conhecer a pessoa, cadê o caráter? Cadê o caráter de Cristo, Não, equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Deus quer que a gente tenha isso, amém? Eu vou ler aqui a última parte, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Então, a gente dividiu os dons, como são 9, em 3 grupos de 3, para ficar didaticamente mais fácil da gente conversar nessa tarde. Que isso aqui é uma conversa das coisas de Deus. Daqui a pouquinho vocês vão poder interagir comigo, tá bom? Então, 3 grupos de 3. O primeiro grupo são os dons de vocais, que são falar em línguas estranhas, profecia e interpretação de línguas. Tá? Esses 3, a gente vê a importância deles maior no exercício da vida cristã. Eu queria dar esse foco maior no falar em línguas estranhas e profecia. Falar em línguas estranhas é falar sobrenaturalmente, no espírito, uma língua sobrenatural, que você não entende, mas o espírito entende. E esse falar em línguas, que é o sinal, a evidência que você foi batizado no Espírito Santo. Se você depois, vou chegar lá, mas se você depois pegar todos os episódios onde houve o batismo no Espírito Santo, teve a manifestação do dom de línguas. E o dom de línguas é um dom que edifica o teu espírito. Edifica o teu espírito. Você pode fazer isso em oração, em adoração. Você pode fazer isso todos os dias, em qualquer lugar, porque você é batizado pela fé. Basta abrir a boca e falar. E isso aqui diz a palavra, de que o teu espírito, quando ele é edificado, você fica mais em sintonia, em ouvir a voz de Deus. Pessoas que querem ser dirigidas por Deus numa situação muito específica,
precisam orar em línguas. Porque você vai estar em sintonia, aquela rádio que pegou certinha sintonia com o Espírito de Deus para ouvir a voz dele. Profecia já é a expressão natural na sua língua conhecida, seu idioma, mas que você fala palavras que edificam, exortam e consolam. Não sei você, mas eu vim de um tempo da igreja em que a profecia era dada para pessoas que adivinhavam o futuro ou ameaçavam as pessoas com uma palavra de um Deus que ia trazer um raio na cabeça. Então as pessoas tinham horror de receber uma profecia. Ou então alguma coisa assim, você vai ser missionário lá na África, e a pessoa diz, mas eu não quero. Então era sempre alguma coisa contrária à sua vontade. Então, por muitos anos, profecia não foi entendida da forma como a Bíblia diz. Agora eu vou ler com vocês 1 Coríntios 14, de 3 a 5. Olha o que diz. Mas o que profetiza fala para as pessoas. Então, já deu uma característica diferente do falar em línguas. Quando eu falo em línguas, eu estou falando para Deus. E isso me edifica. Agora, profecia, eu estou falando para alguém, para pessoas. De que forma? É tão claro isso, né? Edificando, exortando e consolando. Eu queria que você repetisse esses 3 verbos. Fale comigo. Edificando, exortando, consolando. Então, a profecia tem essa característica. Levanta, edifica, encoraja, dá força. Jesus fazia isso o tempo todo. Não tenha medo, não se atemorize. Eu estou contigo. Porque nele existia o tempo todo uma palavra profética. Aí diz, o que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas muito mais do que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Línguas interpretadas têm o valor de profecia. Você entende isso? Quer dizer, eu estou falando aqui em línguas, mas se ou eu mesmo interpreto, ou alguém interpreta minhas línguas, isso tem que ter um valor de profecia. Tem que ser para edificar, exortar e consolar. Uma vez eu ouvi num grupo de oração, assim, a gente estava de mão dadas, e a pessoa foi interpretar línguas de outra pessoa, e foi uma coisa terrível, porque ali ela começou a dizer segredos da vida da pessoa, expondo assim no grupo de oração, todo mundo de mão dada, com aquela cara. Isso não era interpretação de línguas, porque a interpretação de línguas, ela edifica, exorta e consola. Amém? A interpretação de línguas, ela é uma habilidade, não é uma tradução. Sabe o pessoal da tradução que traduz o que o pastor está falando em português para o inglês aqui? Não, porque não é palavra por palavra que vai ser traduzida, vai ser interpretada uma mensagem. Então, a interpretação de línguas é isso, é uma mensagem que às vezes a pessoa pode ter falado em línguas assim, 1 minuto, e o que a pessoa interpretou é: Deus quer te dizer que Ele está contigo em todo o tempo. Então, não precisa ter o mesmo tamanho, da mesma forma. Aí a gente vai para os dons de revelação. Dons de revelação são os outros 3 grupos. De palavra de conhecimento, de sabedoria e discernimento de espírito. Palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural do espírito a respeito de fatos do passado. Deus revela alguma coisa na vida de alguém que já aconteceu, para trazer também edificação, exortação e consolo. Amém?
A palavra de sabedoria já é a revelação sobrenatural a respeito de um propósito divino na vida de alguém, mas para o futuro, algo que ainda vai vir e acontecer, mas também que vai edificar, exortar e consolar. Vindo de Deus, nunca vai ter uma palavra ameaçadora, de maldição, nem de medo. Se alguém trouxer uma palavra de sabedoria ou de conhecimento que gerou medo no seu coração, dúvida, temor, não é de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Então, dele não provém uma palavra de medo. Amém? E o discernimento de espírito inclui uma percepção. É algo que o teu espírito percebe. Sabe, igual o testemunho interior? Vocês que já fizeram college sabem, né? Nós somos guiados pela palavra, pelo testemunho interior, pela voz do espírito, pela voz da consciência. Lembram disso? Então, o testemunho interior é aquilo que você sabe porque sabe. É uma percepção no teu espírito. Paulo falava, né? Eu percebo no meu espírito que eu devo ir para tal cidade, ou não devo ir. E a gente tem isso. Deus nos dá esse discernimento no nosso coração. Essa percepção, ela avalia, às vezes, a intenção do coração de uma pessoa. E, às vezes, chega ao ponto de enxergar o mundo espiritual, discernindo espíritos malignos e espírito de Deus. Há um discernimento ali, isso aqui é de Deus, isso aqui não condiz com o espírito de Deus. E pode ser visto até de uma forma de uma visão no mundo espiritual, discernimento de espírito. Vamos vir agora os outros 3, que são os dons de poder. Aí ele menciona fé, cura e operação de milagres. Fé não é aquela fé que você desenvolve quando ouve a palavra, sabe? A cada encontro aqui, né? Porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Essa fé que desenvolve é essa fé para você usar na sua oração, na sua petição, né? A oração da fé, você precisa usar. Mas aqui não. Aqui a gente está falando de uma fé especial, que vai além dessa fé do ouvir da palavra, que te capacita em momentos assim decisivos, onde você é desafiado mesmo a levar a medida da sua fé nas alturas e armazenar aquilo no teu espírito. Sabe, houve momentos no nosso ministério que nós tivemos que usar essa fé como um dom. Nós não tínhamos, mas era um presente de Deus. Eu vou dar esse passo de fé. E era algo de Deus ali mesmo, com poder. Dons de cura é aquela habilidade de você ministrar na vida de alguém e declarar cura. Todos nós podemos orar a oração da cura? Sim, mas esse dom é algo que vem sobre a vida de alguém, que ministra cura, sabe? E você pode, a gente vai ver aqui que Paulo diz, busque os dons com zelo. Então, cada um desses dons você pode buscar, é direito teu, amém? Operação de milagres é uma intervenção sobrenatural que muda o curso da vida, aonde você percebe que aquilo não poderia ser produzido por alguma coisa natural. Então, é algo sobrenatural. Então, é uma operação de milagres. E Deus tem isso como um dom na nossa vida. Amém? E aí, focando, então, nesses dois dons, de línguas estranhas, eu queria ver com vocês... eu vou abrir aqui um parêntese. Se você estiver muito desejoso de um estudo mais profundo, porque isso aqui é uma pincelada, né, gente? De uma tarde, a gente, em 30 minutos aqui, conversar sobre esse assunto. Mas, se você quiser, existe no YouTube uma pregação do Maurício, 12 motivos pelos quais
você deve falar em línguas estranhas. Eu peguei só 6, tá? Para a gente ver aqui. Quando eu oro em línguas estranhas, em primeiro lugar, o meu espírito ora de fato. É uma oração perfeita. Olha o que diz 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você não entende? A sua mente não percebe o que você está falando, mas é a oração perfeita. Então, quando você já orou e não sabe mais o que pedir, ore em línguas, porque essa é uma oração perfeita. Outra razão, quando eu devo orar em línguas, é uma oração perfeita segundo a vontade de Deus. Romanos 8:26 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito, intercede por nós. Quer dizer, ele ora na vontade perfeita de Deus, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando ele está intercedendo de acordo com a vontade de Deus. Ore pelos seus filhos em espírito. Ore pelo seu trabalho em espírito. Você vai estar andando nesse trilho da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Terceira razão, ela é a oração em línguas, uma oração feita no poder e na força do Espírito Santo. 1 Coríntios 14 também, 2 diz, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Você está falando, aí tem pessoas que falam assim, mas e o diabo entende que eu estou falando em línguas? Não, está falando aqui, fala em mistérios. Nem você entende, muito menos ele. Eu adoro orar em línguas só para deixar ele curioso. Ah, que oração perfeita. E ele nem sabe do que eu estou tratando com meu Pai. Porque é maravilhoso você saber que você tem essa comunicação com Deus, que é algo sobrenatural. Aí diz aqui mais, a quarta razão, estou falando a Deus em segredos. Acabei de falar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, fala, eu já li esse, fala em mistérios. O 5, eu falo em línguas porque eu estou edificando e desenvolvendo o meu espírito. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E sexto e último lugar, quando eu falo em línguas, estou fortalecendo a minha fé. Olha o que diz Judas 1:20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima. A minha fé, então, precisa ser edificada, né? Que vocês têm orando no Espírito Santo. Esse orando no Espírito Santo é o falar em línguas. Quando você fala em línguas, você fortalece a sua fé. Amém? Então, nós precisamos pôr em prática esses dons, com ousadia e com zelo. Dom de línguas, profecia. Lembre-se, isso foi um presente de Deus. Não é porque você mereça. Ah, será que eu mereço ser batizado no Espírito Santo? Não. É dom, é presente, é o Espírito sendo derramado. Então, basta você receber aquilo que Deus já te deu pela graça. Você recebe pela fé. Amém? Usa a sua fé. Você já tem o pré-requisito, que é, você é nascido de novo. Então, o que é preciso para ser batizado no Espírito Santo? Ser salvo. Se você diz, eu sou salvo, eu nasci de novo, pronto. O Espírito Santo estava em você, agora vai estar sobre você. Deus nunca vai te dar nada falso. Não tenha medo. Será que quando eu falar em línguas, é um demônio que está falando? Será que é a minha carne? Não, olha só, a tua carne porque é você quem está falando. Não é? Não é o Espírito, é você quem fala. Mas aqui eu gosto demais de usar esse versículo para tirar toda a dúvida. Lucas 11:13 diz, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito aos que lhe pedirem. Você está pedindo o Espírito Santo, como é que Deus vai dar outra coisa?
É o Espírito Santo que vai vir sobre você. Então tira todo o medo, tira todo o ranço de coisas erradas que você teve sobre o Espírito Santo. E Ele está aqui pronto a te inundar. É o Espírito quem te inspira, mas é você quem fala. Então, fale. Abra a boca e fale em línguas. E aí eu coloquei essa frase até a mais aqui no meu esboço, porque foi de uma palavra no domingo passado. Quando você se rende ao amor de Deus e a voz dele dizendo que te ama, o Espírito de Deus transborda em seu ser. Esse transbordar que a gente veio buscar nesse fim de semana de conferência, basta você se render ao amor de Deus e esse transbordar vai vir naturalmente. Amém? Então não tenha medo, não tenha receio. O Espírito Santo, ele é doce, ele é suave. Você sabe a experiência da minha mãe? Eu vou falar rapidinho. Minha mãe foi criada nas Assembleias de Deus. Eu amo as Assembleias de Deus. Ela foi a denominação da minha família, todo o meu background. Foi onde o pentecostalismo entrou no Brasil, né? Através das Assembleias de Deus. Mas eles tinham lá seus hábitos, costumes, enfim, que não vale a pena contar. E a minha mãe, ali criada, filha de pastor, do pioneiro das Assembleias de Deus, ela tinha horror de pensar em batismo no Espírito Santo, porque ela era muito tímida. Ela falava baixinho, ela era assim toda meiguinha. E o que ela via de batismo no Espírito Santo era um estardalhaço tão grande que ela dizia: eu não quero isso. Eu tenho horror de pensar em batismo no Espírito Santo. Até que um dia, ela, mudando de denominação, né, foi para a Nova Vida, que tinha já uma visão muito diferente disso. Ela ouviu um dia um pastor dizer: o Espírito Santo respeita o seu jeito de ser. Em você vai ser do seu jeito. Se você quer falar com ele aqui assim, ó, bem baixinho, ele vai respeitar isso. Mas tem gente que gosta de levantar a mão bem alta e falar muito alto em línguas. Ok, para aquela pessoa, é o jeito dela. O Espírito Santo, ele respeita e honra. Então, agora, o que ele não quer é que você deixe de buscá-lo. Ele quer que você o busque. Que você tenha essa plenitude, que não se conforme só de ter o Espírito em você. Que você busque, fale em línguas e faça a profecia. Profetizar é dizer para alguém palavras de encorajamento, de que edifica, que consola, que exorta. Então, eu queria que agora você ficasse de pé, junto comigo, e levantasse suas mãos, aí aonde você está mesmo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, Deus quer te batizar nessa tarde. Olha, Maurício foi batizado no quarto dele sozinho. Não fica ansioso. Se você não for batizado aqui nessa tarde, você pode ser lá na sua casa quando você chegar. Então, mas só se renda a Ele. Se renda ao amor dEle. E comece a adorar. Faz comigo esse exercício assim, de começar a falar com Deus. Obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bom. Tu és um Deus de amor. Eu me rendo a Ti. E comece a falar em português. Pode começar a falar em português. Palavras de louvor, de adoração. E se vier você que é já batizado no Espírito Santo, emende essa oração aí em português, em oração em línguas. E se você ainda não é, abra sua boca. As palavras desconectas que vierem na sua mente, comece a falar. É o Espírito Santo sobre você. Aleluia. Aleluia. Nós te agradecemos, Deus, porque não nos deixaste órfãos. Tu nos deste o teu Espírito para habitar em nós. Aleluia. Obrigada porque há uma promessa do Espírito sobre nós. E eu te agradeço, ó Deus, pelo teu mover nessa tarde aqui, batizando pessoas com o Espírito Santo. Aleluia.
Use da sua fé e da sua ousadia. Abra a sua boca e fale. Como tu és bom. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, porque teu Espírito é doce e suave. Obrigada pela paz. Faz transbordar essa paz nessa tarde. Faz transbordar a alegria nessa tarde. Renova as forças. Edifica o Espírito. Que saiam daqui pessoas entusiasmadas pela tua obra. Que saiam daqui pessoas que vibram no louvor, que vibram na palavra. Que saiam daqui pessoas que vão ter uma palavra de sabedoria e conhecimento aonde elas estiverem, para serem luz desse mundo. Obrigada, Pai querido. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Agora eu queria que você chegasse para alguém que esteja perto de você, se você quiser, que você já conhece. Se você for dirigido pelo Espírito aí para alguém que você não conhece, mas que você desse uma palavra de profética. Ai, pastor, eu não vou saber falar. Não vai, sim, vai. Porque vai transbordar. Você vai dar uma palavra de encorajamento. Não desista. Deus é contigo. Maior é o que está em você. Não deixe de fazer isso. Comece a exercitar esse dom. Comece a exercitar. Procure alguém e dê uma palavra para alguém de encorajamento, de fé, de alegria, de crescimento, que edifique, que console, que conforte. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Deus é contigo. Ele nunca falha. O teu problema não é maior do que o nosso Deus. O teu problema não é maior. Confie no Senhor. Ponha teus olhos sobre Ele. Olhe para Jesus e não para as circunstâncias. Deus tem vitória para você. Deus te faz mais que vencedor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Amém. Você pode levantar sua mão e dizer obrigada, Pai, pelo teu Espírito Santo nessa tarde. Está falando tanto comigo, Pai. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Você pode tomar seu lugar. Amém. 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 Deus é tão bom. Deus é tão bom. Amém. Pastorzão, vem pra cá, vem pra cá. Cadê a Alisson? Vem pra cá, vem pra cá. Olha que charme esse copo santo, né? Ontem nós sabemos que ele era santo. É verdade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigada por esse mover. Uau, meu Deus. Que presença do Espírito maravilhosa, Amém. né? Amém, amém. Obrigada, Espírito Santo, Obrigada, pela tua Espírito presença Santo. aqui. Obrigada que você Obrigada. continue falando aqui aos nossos corações. Que você continue revelando, Pai, a nós, ao nosso espírito, à nossa mente, Pai. Tudo aquilo que você quer falar com a gente aqui hoje, Espírito Santo de Deus. A tua palavra fala para que a gente busque, a gente hoje está aqui. Todos nós que estamos aqui hoje, a gente está buscando por mais dos teus dons, para que você derrame sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha com os teus dons, Pai. O dom da edificação própria, o dom que é para transbordar, Pai. Os dons que é para transbordar na vida das pessoas ao nosso redor, Pai. Nos usa, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser usados por Ti ainda mais, Espírito Santo. Vem sobre nós, transborda o Teu Espírito sobre nós, Pai. Para que possamos transbordar, Pai, nos Seus filhos, nas Suas filhas, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa palavra, Pai.
Te agradecemos pela vida do pastor Fragale, da pastora Denise, Jesus. Que o teu Espírito continue transbordando sobre eles, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. Com a tua sabedoria, com a tua graça, Pai. Com o teu poder sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. 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 Tá difícil continuar aqui, tá, gente? Mas a gente está agora com esse momento aqui, né, de fazer algumas perguntas para eles, porque a gente está aqui para isso, né? Esse é o momento sanguessuga do bem. Para poder tirar aqui de vocês tudo que a gente puder, porque essa oportunidade está sendo muito boa. Mas a gente abriu, né? Fez um link de perguntas anônimas, colocamos no nosso Instagram, colocamos também no grupo da igreja. E a gente teve uma surpresa muito boa, porque a gente teve várias perguntas. Que legal. E aí a gente escolheu, né? Eu e o Ray, a gente escolheu, assim, perguntas ali. Então, todas são membros da igreja, a gente nem precisou, mas às vezes a gente tem que criar algumas perguntas. A gente não precisou, você tinha perguntas muito boas e super válidas, assim. Então, a primeira pergunta seria: qual a diferença de dons do Espírito e de dons naturais? É que os dons do Espírito são do Espírito, os naturais são naturais. Isso aí são profundo negócio. Eu falei para o Reinaldo que tu ia falar isso. Eu acho que a pessoa quer um pouco mais de detalhes. Gente, os dons do Espírito são descritos pela palavra, né? Não é uma invenção do homem. E a lista dos dons do Espírito é muito clara. Não existe uma lista infinita. Porque se fosse uma lista infinita, qualquer coisa serviria e qualquer um poderia dizer: não, mas eu tenho esse dom, né? O dom de tocar um instrumento, sei lá, o dom do violão, o dom do teclado e sei lá o que mais, né? A gente não pode confundir os dons do Espírito com habilidades que a pessoa tem. São habilidades com as quais ela nasceu ou que ela desenvolveu ao longo do tempo, né? Então não existe o dom do jogo do vôlei. O camarada, de repente, é um super atleta, convocado até para a seleção brasileira, que, de repente, nasceu com um pendor atlético, genético, herdado da família, e que ele desenvolveu porque ele foi, desde criança, os pais colocaram para treinar, e ele foi fazer e tal. Ou ele tem um ouvido musical muito bom, e desde pequeno começa a tocar um instrumento, ou tocar vários instrumentos. Um Mozart da vida, que nasceu com uma habilidade musical extraordinária, né? Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E quando a gente quiser entender o que é dom natural, porque é fruto da minha inteligência, é fruto de uma capacidade física, com aquilo que a Bíblia descreve, dom de línguas estranhas. Cara, isso não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Profecia não é uma coisa natural. Você faz um curso e consegue fazer um curso, né, de profecia. Embora você pensa que já viu de tudo na vida e sempre aparece um maluco com alguma coisa a mais que você não fala, não é possível. E eu já vi gente na internet, em igreja, dando curso de línguas estranhas, dando curso, escrevendo, aparecendo, escreve aí, e aquilo tudo escrito, né, para a pessoa ler, né? Parece piada, mas existe, né? Curso de profecia, vou ensinar você a profetizar. Cara, é tentar normalizar aquilo que é sobrenatural. Aquilo que mas não eu penso também que é bem específico o que é dom do Espírito. Nós lemos eles, são 9. Ok. Mas dons naturais, no sentido, eu ia dizer, são as suas habilidades, mas até elas foi Deus que te deu. Eu acho isso tão incrível, sabe? Que a gente vê lá no Velho Testamento, aqueles homens que tinham que fazer trabalhos
artesãos na confecção do tabernáculo, a lidar com escultura, lapidar pedras preciosas, fazer tudo aquilo. Deus deu habilidades a eles. Então, às vezes, as pessoas falam de coisas que eu faço e eu olho para aquilo como dizendo assim, mas isso aqui foi Deus que me deu. Sabe, é tão bom reconhecer que é Deus na sua vida. Então, até mesmo as suas habilidades naturais vem dele. É muito lindo isso. Legal. Acho que ficou muito claro, né? Mas Sim. que você falou, são 9 dons. Né? Então, é bem específico. Claro que, fora isso, a gente tem essa capacitação da parte de Deus, né? Tem. E dons como, né, pregar, enfim. Que o Senhor nos capacita, o Espírito Santo nos capacita para isso, né? Mas os dons do Espírito são específicos, né? Os 9. Se você, dentro disso que a Denise, você está falando, a Bíblia diz que todo dom bom vem do alto. Dádiva vem dele. Todo dom bom vem do alto. Então, é claro, o fulano é um excelente cantor. Cara, aquilo ali foi dado por Deus a ele para a glória de Deus. Ele é uma cozinheira maravilhosa, né? A Denise cozinha pra caramba. É um dom que Deus deu a ela, né? Para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz, na verdade, deveria ser voltado para a glória de Deus. Então, ele dá diversas habilidades para cada um. Tem uma habilidade diferente, a gente complementa um ao outro. Eu não cozinho nada, ela cozinha pra caramba. Eu corro pra caramba, ela vem atrás, bufando. E nem vem, só caminha. Mas são coisas naturais, dadas por Deus, com certeza. Mas a gente não pode confundir com os dons sobrenaturais, que são específicos para a edificação do Espírito, para a edificação da igreja, para a edificação do meu espírito, para a edificação da igreja, que é uma outra história. Né? Sim, legal. Não, eu só ia complementar que sem mim nada podeis fazer. Então, até mesmo coisas naturais que a gente acha assim, isso aqui, não, mas sem mim, Deus nada podeis fazer. É isso aí. A segunda pergunta, como saber se eu tenho um dom do Espírito? A pergunta, tudo bem, está feita de ser, como saber se eu tenho um dom do Espírito? Isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, você reparou aqui que os textos que a Denise leu, de 1 Coríntios 14, que também começa em 1 Coríntios 12, você reparou que Paulo coloca uma ênfase nos dons de línguas e profecia. Ele cita os outros dons e não explica, mas os dons de línguas e profecias ele explica. Nos outros a gente tem que dar uma folheada na Bíblia para lá e para cá, para compreender, entender, pegar nas entrelinhas e tal, mas os dons de língua e profecia, ele explica muito. Por quê? Porque o dom primário, o dom número 1, é o dom de línguas estranhas. Por quê? Porque é um dom pessoal, é um dom devocional, é um dom de você para você. Não implica em nada com ninguém. Quer dizer, se eu estou falando aqui em línguas, o máximo que pode acontecer é você achar que eu sou maluco. Mas isso não afeta a sua vida. Isso não estraga a sua vida. Né? Isso não vai causar nenhum prejuízo para ninguém. Mas, se eu me meto a querer profetizar no sentido de prever futuro ou determinar, manipular a vida de alguém, eu posso estragar com a tua vida. Eu já vi gente com a sua vida estragada por causa de profecia, de falsa profecia. E o que a gente tem nas igrejas, mais tem nas igrejas hoje, é falsa profecia. Pastor dando falsa profecia, falso profeta, que só pode ser falso profeta, só pode dar falsa profecia mesmo. É o que a gente mais tem nas igrejas hoje, é a gente dando falsa profecia. Eu já vi casamento ser feito com base em falsa profecia. Deus está dizendo que você tem que casar com ela, e Deus está dizendo para você casar com ele. E vocês pegarem um avião e ir lá para a floresta amazônica evangelizar os índios.
evangelizar. Eu já vi isso acontecer. E o casal fez, deu um ruim danado, 6 meses depois voltaram separados e não ganharam um índio para Jesus. Então, é engraçado, mas imagina só, um casal de jovens, imagina só, é engraçado, mas imagina só, um casal de jovens, uma jovem que inclusive era menor de idade, teve que pedir para os pais darem a ela emancipação, os pais não queriam dar, ela insistiu, os pais contrariados acabaram dando, aí ela volta com a vida estragada, com o casamento desfeito, o rapaz a mesma coisa, e graças a Deus não tiveram filhos, porque se tivesse tido um filho, aquilo ali já é um relacionamento que não vai acabar pro resto da vida, não tem jeito, porque se não teve filho, vai um para cada lado, você nem nunca mais se vê, mas teve filho, não tem mais jeito, estão ligados ali por aquela vida. Então, deu um ruim danado na vida dos dois, consequências terríveis para o jovem, para a família, e de repente, quem sabe, não sei a sequência da história, talvez esses dois e as suas famílias ficaram tão contrariados com a igreja que se afastaram, para nunca mais voltar. Então, quando começa a gente a falar a respeito dos outros 8 dons, é preciso que a gente tenha, Deus espera de nós um pouquinho mais de maturidade, porque eu preciso preciso de maturidade para ouvir e entender o seguinte: eu quero ser usado por Deus em profecia. É lícito? A Bíblia diz lá que eu devo procurar com zelo os melhores dons. Por que os outros dons são melhores do que as línguas? Porque as línguas só edificam a mim, mas os outros dons edificam a igreja, então é melhor, porque não é só para mim, agora é para a igreja. Mas eu preciso de entender que eu tenho que ter um pouquinho mais de maturidade. Para quê? Para saber que quando Deus fala, eu falo. Quando Deus cala, eu calo. Eu não tento botar a palavra na boca de Deus. Então eu costumo contar um exemplo que ficou sempre muito vivo na minha memória, que foi lá na África do Sul, num culto, eu chamei as pessoas para vir à frente para orar por alguma coisa que não tinha nada a ver com profecia. Eu só chamei as pessoas para vir à frente para orar por elas. Vamos dizer que fosse por prosperidade, sei lá, não lembro. E vieram algumas pessoas, que normalmente eu digo que eram 10, porque não era também uma multidão, foi um grupo pequeno de pessoas. Vieram 10 pessoas. Quando eu fui orar pela primeira, Deus me deu uma palavra profética para aquela pessoa. Eu falei, a pessoa confirmou. Segunda pessoa, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. A quarta, a mesma coisa. A quinta, a mesma coisa. A sexta, a sétima, a oitava. A nona. Quando chegou na 10ª, Deus não falou nada. Eu botei a mão na cabeça da pessoa. Eu falei, cara, não deu contato. Alô, Espírito Santo. Mau contato aqui, tal. E Deus não falou nada. Aí eu cá com os meus botões, falei, não, mas eu vou falar. Não posso ter falado para 9, porque se eu não falo para essa senhora, ela vai pensar que Deus não a ama, ou que eu estou de pinimba com ela, não sei. Então eu vou falar. O Espírito Santo não falou, mas eu vou falar. E aí quando eu abri a boca, que eu enchi o pé de ar para falar, o Espírito Santo falou comigo, e disse exatamente isso: olha, quando eu falo, você fala, quando eu calo, você cala. Eu botei o rabinho entre as pernas, saí ganindo, e só disse para mim, a profecia para ela foi: Deus te abençoe ricamente. Amém. Porque eu não tinha nada para falar para ela da parte de Deus naquele momento. Não significa que Deus não a ama, né, que Deus não tinha alguma coisa para ela. E há uma diferença entre o dom de profecia na vida do profeta e o dom de profecia dado à igreja. São duas coisas diferentes. A gente ministerial, né, que você diz. Dom ministerial de profecia, de profeta, e o dom de profecia dado à igreja. O dom de profeta funciona de um jeito, o dom de profecia funciona de outro. Deixa eu só explicar aqui. Os 5 ministérios que Paulo diz, né, lá em Efésios 5:22, ele diz que são os pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Então, esses são dons ministeriais. E não é para todo mundo. Deus escolhe pessoas para terem esse dom.
Diferente desse dom de profecia. Os dons do Espírito, relatados lá em 1 Coríntios, são para a igreja, para qualquer pessoa da igreja. Se converteu há 5 minutos, cara, ele já tem o direito de ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Isso. Já tem a condição. Amém. Já tem a condição. Ele não precisa melhorar, não precisa crescer, se preparar, fazer curso, se preparar, jejuar. Ele já tem a condição. Qual é a condição? Ele já tem o Espírito de Deus habitando nele, ele nasceu de novo. Então ele já tem a condição. Agora, para os outros dons, ele precisa amadurecer espiritualmente. Ele precisa ter um pouco mais de maturidade. O dom de profeta é outra história. Então o profeta, e a gente precisa entender a diferença entre o profeta do Novo Testamento e o do Antigo Testamento, porque o profeta do Antigo Testamento determinava: olha, assim está dizendo o Senhor, vocês não vão a esse combate contra os filisteus, porque vai todo mundo morrer. E o povo tinha que obedecer. Então o profeta Natan chegou para Davi: Davi, você pisou na bola, você adulterou aí com Batseba, então você tem que se arrepender. Então, quem foi que contou isso para Natan? Não foi ninguém, foi o Espírito Santo. Revelou a ele, o Espírito de Deus revelou a ele que havia alguma coisa complicada na vida de Davi. Ele foi lá e expôs, e Davi teve que se consertar. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o dom do profeta é diferente. O profeta não determina absolutamente nada. O profeta não é adivinho. O profeta não é leitor de mão. O profeta, ele é alguém que confirma, que fala alguma coisa, que é confirmado pelo Espírito Santo no seu coração. Então, se o Espírito Santo falou com você, não importa que o profeta seja famoso, conhecido, já pregou em tudo quanto é igreja, e ele está ali, está dizendo para você que Deus te falou. Espera aí, se o Espírito Santo não falou com você, pode pegar aquilo ali e jogar no lixo. Ou então, você pode pegar e botar numa prateleira. Porque se for de Deus, Deus vai confirmar no seu coração. Se Deus não falar com você no seu coração, o profeta pode profetizar o que for. Já teve profeta profetizando na minha vida: arruma tuas coisas, se acerta com a tua família, porque morrerás. Claro que eu vou morrer algum dia. Algum dia eu vou morrer, claro. Tanto eu quanto ele. Então, tem que tomar um cuidado danado, porque senão você pega uma profecia dessa: meu Deus, já era e tal, deixa eu me acertar aqui. Você entra em paranoia, entra em parafuso e acaba até morrendo mesmo. Então, a primeira coisa, estou só falando da primeira etapa da resposta, tá? O resto é o seguinte: como é que eu vou saber que eu tenho um dom? Primeira coisa, você começa com o dom de línguas. Se você não fala em línguas, não tente profetizar, não tente ter discernimento de espíritos, não tente ter palavra de sabedoria, porque não vai rolar. Porque o primeiro dom é o dom de línguas. Se eu não falo em línguas, eu não tenho o sinal, a evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, se eu não tenho a evidência, como é que eu sei? Eu não sei. Eu acho que eu sou. Não, se você acha, você não é. Não é eu acho, eu sei que eu sou. E como é que você sabe? Cara, porque eu orei, pedi o dom, e de repente, quando eu me vi, eu estava falando em línguas. Então, eu sei que eu fui batizado. E por que eu digo que o dom de línguas é a evidência? Porque em todos os episódios na Bíblia, começando com Atos, capítulo 2, todos os episódios na Bíblia, aonde as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, o que evidenciou isso foi que elas falaram em línguas. Pedro batizou um monte de gente na casa de Cornélio. Ele foi até a casa de Cornélio, chegou lá, pregou, o pessoal se converteu e foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele batizou aquele pessoal. O pessoal de Jerusalém, quando chegou depois, perguntou para Pedro: Pedro, você está maluco? Você batizou gentios? O que é isso, cara? Você ficou doido? Aí Pedro falou assim: mas como é que eu podia negar a eles o batismo nas águas, se eles receberam o mesmo dom que nós recebemos do Espírito Santo? Espera aí, como é que Pedro ficou sabendo que eles receberam o dom do Espírito Santo? Porque eles falaram em línguas. Paulo vai a Éfeso, e em Éfeso estava uma comunidade ainda nascendo, tinha lá 12 homens, fora mulheres e crianças. Ele começa a pregar para o pessoal. No meio da pregação ele pode falar assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui,
vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Pessoal, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E peraí, vocês foram, que batismo foi que vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. Ih, está tudo errado. O batismo de João era batismo da antiga aliança. Está no Novo Testamento, mas é da antiga aliança. Era batismo para arrependimento. O nosso batismo não é para arrependimento, é porque houve arrependimento. Então eu não sou batizado para me arrepender, eu sou batizado porque me arrependi. Sofri metanoia. O batismo na antiga aliança podia ser todo dia. O judeu faz isso até hoje, chama-se mikvê. Você vai a certas sinagogas, tem lá uma piscina, que o cara faz lá um mikvê. A mulher judia ortodoxa, todo final de período menstrual, vai ao mikvê. Por quê? Porque durante o período menstrual ela é considerada como impura. Então ela vai no mikvê para se purificar, porque ela sangrou. Quem sangra no judaísmo está impuro. Então foi lá, o judeu ortodoxo sofreu um corte, precisou levar ponto, sangrou pra caramba. O que ele faz assim que ele tira os pontos? Vai à sinagoga para tomar um banho ritual, mikvê, um batismo, mergulha dentro daquela água para sair purificado, porque ele ficou impuro. Por quê? Porque sangrou. Então, o batismo de João era um mikvê. O nosso batismo não. Então, o mikvê podia ser todo dia. O nosso batismo é uma vez só. Não precisa batizar 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Então, quando Pedro fala sobre aquele batismo daquele pessoal, aliás, Paulo fala do batismo de João, o pessoal diz, foram batizados no batismo de João, ele fala, está tudo errado. Aí Paulo ensina sobre o batismo cristão, e diz que batizou a todos eles, e conforme eles saíam das águas, todos eram batizados com o Espírito Santo, porque tanto falavam em línguas, como profetizavam. Primeiro vem as línguas, depois a profecia. Então, os outros dons exigem de nós um pouco mais de maturidade. Não é que exija tempo, só daqui a 1 ano. Não, maturidade não depende de tempo. Tem gente que com 6 meses de crente, parece que tem mais maturidade do que gente que está na igreja há 20 anos. Então, os outros dons, aí o que eu faço? Cara, eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo, por quê? Porque eu tenho o sinal do batismo, que são as línguas estranhas. Então agora eu procuro com zelo os outros dons para edificar a igreja. Eu não estou querendo adivinhar o futuro do pastor Reinaldo. Eu não estou querendo ter uma palavra para dizer para as irmãs da igreja, eis que o Senhor vos diz, mulheres, abre teu olho, porque isso e aquilo, não sei o que, veja um urubu sobre tua cabeça. Não é isso que eu quero. Eu quero ser bênção para a igreja. Eu quero ser bênção. Então, qual é o segundo dom que Deus vai me usar? Cara, palavra profética. Porque a palavra profética não é adivinhar futuro. É uma palavra de inspiração que vem de Deus, que de repente eu nem conheço a pessoa, estou no culto, está lá a Berga, não sei quem ela é, não sei o nome, nunca vi. Aí Deus me dá uma palavra, cara, vai lá e fala ao coração daquela jovem, porque ela está triste, amargurada, ela sofreu alguma coisa lá, e ela está deprimida e tal, e eu vou lá e de repente falo com ela, olha, eu não te conheço, não sei o seu problema, mas Deus manda te dizer que Ele te ama, que Ele quer cuidar de você, que nada vai te faltar, que essa tristeza vai sair, você vai sair desse culto aqui transformada. Cara, foi algo que não foi adivinhação, foi uma inspiração que veio de Deus. Eu fui lá e eu até pergunto para ela, é isso mesmo? Que eu não quero bancar aqui o adivinho, é isso mesmo? E normalmente, quando é guiado pelo Espírito, cara, a pessoa até você não precisa nem perguntar, porque a pessoa de repente ela se desaba ali de chorar, de perceber que Deus a ama, que Deus mandou um recado para ela, que é uma resposta de repente até de uma oração que ela fez antes de sair de casa. Sim. Então são os dois dons mais primários. É você ser usado para edificar a igreja, para abençoar a igreja com a palavra profética, e ser usado em línguas para edificar o seu próprio espírito. Deixa eu aproveitar, até seria bom, eu acho que para o pessoal que está aqui, eu fico pensando o que talvez eles estão pensando, né? Uhum. E quando se é recebido uma profecia que fala de algo que vai acontecer no futuro. Gente, como é que esse copo aqui? Isso é pegadinha? O negócio cai por cima da roupa da gente? Deixa eu tirar.
Ou tem que tirar essa tampa? Eu tô pensando que a tampa... Vai tirar a tampa. Não, tem um buraquinho aqui. Do lado errado. Falei que tinha uma pegadinha. Copinho santo. Isso. Lembrou, não? Mas qual era o... Quando se é profetizado algo do futuro, Sim. Esse dom vem de um profeta ou podemos nós, meros mortais, Então, olha só. profetizar algo Então, olha só. com relação ao futuro? Falar sobre o futuro não é profecia, é palavra de sabedoria. Faz parte está dentro do campo dos dons, mas é dos dons de revelação. É a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, qualquer um de nós aqui pode ser usado com esse dom? Pode. Qual é a diferença na vida do profeta? O profeta, para ser profeta, ele tem que ter os dons de revelação. Sem dons de revelação, ele não é profeta coisa nenhuma. Então, a primeira coisa que tem que ter, ele tem que ter os 3. Palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos. Então, na vida do profeta, no ministério do profeta, isso é uma constante. Na vida da igreja, isso é eventual. De vez em quando, pode ser que Deus me use. Eu não sou profeta, meu ministério é outro. Mas Deus me usa, às vezes, de forma profética? Sim. Deus pode usar qualquer de vocês aqui com dom de profecia? Perdão, com palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento? Pode. Legal. Pode. Mas a gente tem que ter muito equilíbrio para não sair por aí querendo adivinhar coisas da vida do futuro dos outros. Não virar agora astrólogo, né? Madame Zara responde. Pode falar que Madame Zara responde. Não é por aí. Não é por aí. Legal. A gente tem que ter maturidade para saber quando Deus fala, eu falo. Legal. Quando Deus cala, eu calo. Legal. Para não falar além, né, da minha carne. A maioria das vezes que eu tenho visto pessoas profetizando, até mesmo pessoas com fama de serem profetas, o que eu tenho visto em 90% dos casos é muita carnalidade. Carnalidade para dar e carnalidade para receber. Que a pessoa quer receber. Ela quer receber um tranco desse. Ela quer que alguém fale para ela. Ela às vezes até sabe que aquela profecia é falsa, mas ela quer receber. Porque ela quer viver por emoções. Ela quer viver pela fé também. Ela tem dificuldade de viver pela fé e quer viver por emoções. Então ela quer tremelicar, ela quer, Deus está falando e tal. Aquilo não acontece. Se nós estivéssemos no tempo do Antigo Testamento, a quantidade de profeta por aí ia reduzir drasticamente. Drasticamente. Porque lá no livro de Deuteronômio diz o seguinte: quando algum profeta disser alguma coisa que não fui eu, o Senhor, quem o disse, apedrejai-o. Então, o número Tem como de manter profetas... só essa lei hoje? Não. Como é? Tem como manter só essa lei? Manter só essa lei aí. Né? Reduziria drasticamente. Né? Porque se tivesse valendo, né? Meu Deus do céu. Mas, infelizmente, como não está valendo... Eu só vou complementar essa pergunta, como saber se eu tenho. É porque as pessoas, às vezes, elas vivem pelos sentimentos. Então, ela quer saber se ela vai sentir um calafrio, se ela vai sentir um arrepio, vai ter uma visão. Não, você não vai... Você é um ser completo, espírito, alma e corpo. Então, na tua alma tem sentimentos, mas você não é baseado neles. Você usa dos dons pela fé. Você é batizado pelo Espírito Santo pela fé, você recebe uma palavra para dar para alguém conforto, exortação, consolo, pela fé. Então, tente viver pela fé e deixar o dom fluir em você. Você não precisa saber no sentido assim, vou ter uma comprovação de que eu tenho esse dom. E outra coisa, você não tem, ele é um dom, ele é um presente de Deus para você, ele não é teu. Deus dá. A gente viu isso aqui, Deus dá a cada um quando Ele quer. Então, e a gente exercita esse dom. É diferente. Você não é uma coisa que você tem e você sai por aí dizendo, eu tenho o dom. Não, você exercita ele. Você exercita o falar em língua, você exercita a profecia, você exercita a palavra de sabedoria. E, cara, é importante entender o seguinte, é importante a maturidade
de quem é usado para exercitar o dom, mas é mais importante a maturidade de quem recebe. Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós somos chamados na nova aliança para sermos dirigidos pelo Espírito de Deus, não é isso? Não por profecias. Deixa eu te mostrar um episódio bíblico. A Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo, todo mundo já leu sobre esse cara no livro de Atos. Um profeta chamado Ágabo, num momento de oração, quando Paulo ia participar numa empreitada evangelística, missionária, apostólica, esse profeta, que a Bíblia chama de profeta, a Bíblia não diz que era um mané metido a profeta, diz que era um profeta, entre alguns outros profetas, chamado Ágabo. Esse Ágabo disse: olha, Paulo, se você for não sei para onde, isso vai acontecer contigo. Ele pegou um cinto, quer dizer, uma corda, que o pessoal chamava de cinto, né, uma corda, uma tira de couro, se amarrou todo com ela. O que ele estava dizendo? Paulo, se você for, te aguardam cadeias e prisões. O que Paulo fez? Foi guiado pela profecia ou pelo Espírito de Deus? Porque Paulo foi. Ele foi. Aquilo que o profeta disse que ia acontecer, aconteceu? Sim, mas o Espírito de Deus disse para Paulo: vai, você vai ser preso? Vai sofrer perseguição? Vai, mas vai porque eu vou te guardar. Vai porque você vai ser vitorioso nessa história. Me convém que você vá para plantar uma igreja ali naquele lugar, para começar um trabalho. Agora, se Paulo fosse guiado por profecia, Barnabé, não vamos não, cara, deu ruim, o bicho vai pegar lá, vamos ficar por aqui mesmo. Olha o que o profeta falou. Não, eu não sou dirigido pelo profeta ou pela profecia, eu sou dirigido pelo Espírito. Então eu tenho que ter muito mais maturidade até do que quem profetiza, para pegar aquilo ali e dizer: cara, ainda que isso venha de Deus, Deus tem que falar comigo, para saber o que eu faço ou o que eu não faço, não o profeta. Uau, aulas. Demais. Queria abrir, eu quero fazer mais uma pergunta aqui, mas eu quero saber se alguém aqui agora tem alguma pergunta para fazer, está com alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta. Se não tiver, tudo bem, eu vou para a próxima aqui, mas queria dar essa oportunidade. Não? Vai pensando aí, porque eu já conheço como é que funciona a coisa. Geralmente, quando a gente pergunta assim, quem tem uma pergunta, ninguém levanta a mão. Aí, quando o primeiro levanta, depois tem 150 perguntas que aparecem, que brotam, né? Do nada. Então... mas então tá. Qualquer coisa, se alguém tiver uma pergunta, então faz um sinalzinho com a mão. Pode ser? Eu tenho, na verdade, foram duas perguntas bem parecidas. Eu vou ler aqui, e eu quis pegar as duas porque acho que é algo que muita gente tem dúvida. Como falar em línguas? Já pedi tanto a Deus, já tentei, abri a minha boca e simplesmente falei. Já pedi, abrir a boca e simplesmente falar. Já pedi para o Espírito Santo falar através de mim, mas nunca falei em línguas. Usei a minha fé diversas vezes e insisti muito, mas simplesmente não acontece. Eu gostaria muito de ter esse dom. Aí a segunda pergunta, que é bem parecida. Na série sobre o Espírito Santo que a gente teve aqui, foi dito que orar em línguas é pela fé e que qualquer um pode orar. Mas sempre tenho um receio, achando que não sei o que estou fazendo e tenho medo de não estar orando de verdade. Como posso deixar esse dom fluir para que deixe de ser algo natural, para que seja algo natural e não forçado? Então, as duas perguntas aqui, elas estão falando do fato de elas não conseguirem falar em línguas, né? E o receio delas de estarem forçando algo e não de genuinamente estarem então, falando pelo Espírito. Eu me perdoe se eu ofender a pessoa que fez a pergunta, mas a outra já está me dizendo aqui, não vai ofender. Mas, inevitavelmente, vou. Mas é pelo seguinte, a pessoa disse: olha, eu já tentei, já fiz, já pedi ao Espírito Santo para falar através de mim, usei a minha fé, e eu vou ser muito sincero, você não usou a fé. Por quê? Porque a fé não tenta, a fé só crê. É só isso. Quando você tenta, não é a fé que está fazendo,
quando você tenta, é o seu esforço de alcançar alguma coisa que Deus já te deu. Então, é preciso a gente entender o seguinte, e aí já emenda com a outra resposta. Como é que ela falou? Eu tenho medo de falar... Está forçando. Tenho medo de que falar, eu estou fazendo não seja natural. Não seja natural. Primeiro, não é natural. Em segundo, tem que forçar. Tem que forçar por quê? Porque na sua carne, a sua tendência é naturalizar aquilo e achar aquilo uma maluquice. Então você se retrai com medo de se idiotizar, com medo de se expor ao ridículo. E aí você fica de boca trancada, esperando que o Espírito Santo faça de você uma espécie de ventríloco. Então o Espírito Santo vem com a mão invisível pelas suas costas, bota na sua mandíbula, e você... Pastora, eu não consigo controlar. Para de falar em línguas aí, meu filho. Não consigo, é o Espírito Santo que está aqui. Isso não existe. Por quê? Porque o espírito que tira o controle das pessoas é um espírito demoníaco. Se você já viu uma pessoa endemoniada, ela não está fazendo o que ela quer. Ela depois ela nem lembra o que aconteceu. Porque o espírito tira dela uma coisa chamada autocontrole, domínio próprio e etc. Deus deu a você uma coisa chamada inteligência, outra chamada livre-arbítrio. Então Deus não abole nunca isso na sua vida, em momento algum. Qualquer coisa que tire de você a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, o seu controle, não é de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, você vê as pessoas... Você tem controle sobre o falar. Você fala, cala, por que eu digo fala alto, fala baixo, fala quando você quiser. O Espírito Santo não te obriga a falar. E mais, o Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas é você. O Espírito Santo não fala em línguas, é você que fala. Então, se você não abrir a boca com ousadia e fé, e se você ficar esperando essa coisa do tremelique, do arrepio, e sei lá mais o que, você não vai falar nunca. Você não vai falar nunca. Também, né? E você tem que lembrar que o maior interessado em que você fale em línguas não é o pastor, é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo. Então ele não está tentando retrair, como se você tivesse... Você cair nessa armadilha, é como se você estivesse assim, buscando uma coisa que o Espírito de Deus não quer te dar. Então você está buscando e ele não vou dar. A gente leu aqui o versículo. Se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará, né? Aquilo que é o que você está pedindo, o Espírito Santo. E agora qual é o diferencial? Qual é o grande diferencial? Você, quem fala em línguas é você. Você fala na hora que você quiser. Eu falo em línguas tomando banho. Pastor, sem roupa. O Espírito Santo já me viu mesmo, sabe como eu sou? Te conhecer desde o ventre da mãe. Desde o ventre da minha mãe. Então, você tem que botar na sua cabeça que quem fala em línguas é você, não é o Espírito Santo. Então, vou forçar? Vou. Eu vou obrigar a minha carne a falar em línguas. Porque a minha carne está querendo ser guiada por sentimentos, está querendo ser guiada por sensacionalismo, por sensações e arrepios e não sei o quê. E não é nada disso. Eu posso ensinar, gente, qualquer um de nós aqui pode ensinar um papagaio a falar em línguas. O papagaio vai falar. Se ensinar um papagaio a falar em línguas, ele vai falar. Você bota o papagaio e fala, aí, papagaio, curupá, xandai, curupá, xandai. Vai falar. Qual é a diferença entre você falar em línguas e o papagaio falar em línguas? Um papagaio jamais operará pela fé. É só um papagaio. E você fala pela fé. Você usa a fé para falar. Você crê que pela fé, aquela língua doida que você está falando é de Deus e é para Deus e é uma oração perfeita. É pela fé, é fé. Então eu abro a minha boca pela fé. Cara, abrir a minha boca pela fé é a mesma coisa que se eu sentisse agora aqui um impulso de ir lá orar pelo Reinaldo, por uma cura. Eu não sei se ele está doente, ele não me pediu para orar, e eu ousadamente me levanto, vou até lá
encosta a mão na cabeça dele e começa a orar: Senhor, traz saúde perfeita sobre o Reinaldo. Eu não sei de nada se ele estava doente ou não estava, mas eu tenho uma outra opção. Não vou não. Vou ficar aqui, será que é de Deus? Meu pai, não senti nenhum arrepio para ir lá. Ai, Jesus, será? Vou, não vou. Irmãos, o culto acabou. O culto acabou. O Reinaldo já foi embora. Não orei. Meu Deus do céu. Se você não tiver ousadia, você não faz nada pela fé. Você não oferta pela fé. Se você não tiver ousadia, porque você acha que o diabo quer que você oferte? Aí você, na hora da oferta, vem o Espírito de Deus, fala assim: mete a mão no bolso agora aí e dá uma oferta de $1.000. Aí você fala assim: tá amarrado, Satanás. Capeta, cala sua boca na minha mente. Toda mentira está repreendida em nome de Jesus. Aí vem o diabo, fala assim: mete a mão aí, pega aquela moeda de 10 centes e dá-lhe oferta. Fala, Deus. Se você não tiver ousadia, você não faz. Se não tiver ousadia, cara, eu creio que o Espírito Santo falou para eu dar $1.000. Então, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Só quero dinheiro para pagar a conta de luz. Vou ficar sem luz em casa. Não quero nem saber. Eu vou agir pela fé. Se não for pela fé, você não faz. Porque a sua carne vai querer dar $1.000? Sua carne vai querer isso? Óbvio que não. Sua carne vai olhar e falar assim: mas é muito dinheiro. O que o pastor vai fazer com dinheiro desse? É muita grana. Você começa a vir um montão de pensamento. Não, mas peraí, ele não pediu $1.000. Falou que a necessidade dessa semana para a igreja é de $500. Por que eu vou dar 1.000? Cara, quem é que disse que a oferta é dada porque tem que pagar 500 e alguém vai dar 1.000? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um movimento de fé. Cara, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo dirigiu no meu coração. E amém. Cara, eu pedi ao Pai o batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência do batismo? É falar em línguas, então eu vou falar. Mas será que é a carne? Claro que é a carne. Essa boca aqui é de carne. A língua é de carne. É claro. E quem vai falar é você. Não vai esperar um anjo vir fazer cócega. Fala em inglês. Não é por aí, pô. Não é o Espírito Santo que vai botar uma mão lá. Perdeu o controle. É você que toma a decisão, abre a boca e fala. Acabou. Acabou. Simples. É interessante que simples. Isso de usar a fé, você precisou usar da sua fé para ser salvo. Você creu em Jesus Cristo. Mas aí a Bíblia diz, né? Crê no coração, mas confessa com a boca. Até para a salvação você precisou falar: eu creio, eu quero Jesus. Jesus é meu Salvador, o único Senhor. Eu quero fazer parte da família de Deus. Você precisou usar de palavras. Então, nessa plenitude do Espírito, você vai usar a fé em crer que foi batizado agora e eu vou falar, mas não mais essa palavra. Eu creio em Jesus, agora eu vou falar palavras sobrenaturais. Amém? E só para ficar claro, a Denise falou aqui, nós somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. A alma é a área dos sentimentos. Então Deus nos criou com sentimentos. Então não tem nada de errado num momento qualquer do culto. Esteja o pastor orando, não orando, impondo as mãos, no louvor, fora do louvor, está buscando o batismo do Espírito. Não tem nada de errado de você ter sentimentos. E você, de repente, chorar, ou rir, tremer, não importa. O que é importante entender é o seguinte: os sentimentos não são a fé. A fé gera, e não são as evidências. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu fui lá na frente e eu tive um tremelique. Não, você só teve um tremelique. Não foi batizado. Então, a gente não pode fazer com que a fé jogue fora os sentimentos, mas também não pode fazer com que os sentimentos ocupem o lugar da fé. Tá? Cara, eu fui na frente, senti um arrepio danado, era calor ao mesmo tempo, daqui a pouco esfriava, eu chorei pra caramba, mas eu falei em línguas. Então, cara, eu me emocionei, foi demais, eu fui lá. Ou, cara, não senti emoção nenhuma, fui lá na frente, não chorei, não tremi, mas eu falei em línguas. Gente, que delícia, né? Vamos, pode dar para Jesus. Dá vontade de ficar aqui mais 2 horas. Sem brincadeira. Sozinha? Eu tô sozinha. Mas assim, eu quero finalizar com uma aqui que eu acho que é importante. E a gente finaliza esse momento. Que é, uma pessoa perguntou: o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada dos dons espirituais? Já respondi que sim.
Eu acho que as pessoas têm muita Quer dizer, dúvida. falar em línguas, né? A evidência do batismo, né? Recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, a Denise explicou aqui. Você tem duas dimensões do relacionamento do Espírito Santo com o ser humano. O Espírito Santo em nós, produção do caráter de Cristo, fruto do Espírito. E o Espírito Santo sobre nós, manifestação dos dons do Espírito. Então, quando eu tenho a evidência de que o Espírito Santo agora não somente está em mim, mas também sobre mim, com os dons, com, em especial, a evidência, o dom de línguas, eu estou pronto para ser usado com qualquer um dos outros dons. Porém, eu preciso lembrar, cara, eu tenho que crescer, amadurecer, para não sair falando bobagem por aí. Os demais dons edificam a igreja. Então, você tem que ter um critério, um cuidado com aquilo que você está recebendo de Deus. Eu acho que muito da dúvida das pessoas é com relação ao batismo em si, sabe? Sim. Quando que eu sei que eu fui batizado? Eu acho que isso é o que eu mais ouço as pessoas perguntarem. A pergunta está até ali, né? O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada dos dons espirituais? Cara, o batismo com o Espírito Santo é o que traz os dons para serem usados na sua vida. Não é que seja a porta de entrada. Porque no momento em que eu recebi o batismo, eu já entrei pela porta. Não recebi o batismo para entrar por uma porta. Já é o primeiro dom se manifestando. Eu já entrei pela porta. Então não é que seja a porta de entrada. A porta de entrada para os dons é a busca pelo batismo. Estou buscando essa porta. No momento em que eu falei em línguas, eu já entrei pela porta dentro. E agora eu estou capacitado para ser usado pelos outros dons. Eu tenho o potencial. O que é que eu preciso para ser usado nesses outros dons? Ter equilíbrio, bom senso, conhecimento bíblico, ser usado de maneira bíblica, que o Espírito Santo nunca vai contrariar a palavra, né? E amadurecer, crescer e buscar experiência de outras pessoas, de pessoas mais experientes que eu, conviver com essas pessoas, para entender, receber entendimento de, cara, como é que Deus tem te usado nesse dom? Deus já te usou nesse dom? Sim, não. Cara, conheci de repente um profeta, Bené Gomes. O Bené é um profeta. O ministério do Bené é um ministério profético. Cara, deixa eu ter uma oportunidade de conversar, de tirar dúvida com ele, dele me ensinar alguma coisa a respeito de como Deus o usa em profecia, etc e tal. Cara, para eu amadurecer e ser usado nos outros dons, porque eu já tenho o potencial todo em mim, evidenciado pelas línguas estranhas. E eu sugeri aqui que você busque lá no YouTube essa pregação do Maurício. Acho que ele fez em 2 domingos diferentes. Deve ter parte 1 e 2. 12 motivos para você falar em línguas ali. E tem livros do Kenneth Hagin, que são 3. Eu coloquei aqui 3 sugestões. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, é um título. O Espírito Santo e seus dons, o segundo. E a respeito dos dons espirituais. Nossa, esses livros respondem a todas essas perguntas, mostrando na palavra também. Então, se você tem esse interesse em conhecer um pouco mais, estude a palavra. Legal. Ouça pregações sobre isso, leia livros, tá? Eu vou disponibilizar depois. Você tem, né? Que eu te passei aqui. Você pode pegar esses títulos com a Nanda. Amém. Amém, gente. Mais uma salva de palmas para Jesus por usar grandemente esses pastores maravilhosos. Pastores, muito, 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 muito obrigada por esse momento preciosíssimo que a gente vai guardar nas nossas anotações e na nossa mente, no nosso coração.